O Mahabharata. Um sumário capítulo por capítulo do grande épico indiano, como um auxílio para encontrar passagens dentro dos originais 18 volumes. Escrito por Duncan Watson. Traduzido para o português por Eleonora Meyer em 2011. 14 de dezembro de 1992. Traduções por Kizari Mohangangur e Pratap Chandra Roy. Versão de Pratap Chandra Roy publicada por Mushiram Monorlal, Nova Delhi, Índia. Caixa postal 5715, 54 Rani Jansi Road, Nova Delhi, 55. Terceira edição, setembro de 1972. O Mahabharata foi escrito pelo grande sábio Krishna de Vaipayana, Vyasa, aproximadamente 5.000 anos atrás. Ele registra eventos que ocorreram na transição da Era de Bronze, Dvapara Yuga, para a Era de Ferro, Kali Yuga. Ele fala de uma batalha entre duas grandes famílias governantes indianas, ocasionada por um jogo de dados, a qual resultou em grande destruição. Há 18 volumes ou parvas, há 18 capítulos no Bhagavad Gita, a batalha durou 18 dias. A história é narrada por Salti em um sacrifício de Saunaka. Salti repete a história dada integralmente por Vaisapayana, um estudante de Vyasa, para Janamejaya, o bisneto de Arjuna, em um sacrifício de cobras. Grande parte da batalha é narrada para Dhritarashtra como visto por Sanjaya através de visão divina. Prefácio da tradução inglesa. O objetivo de um tradutor deve ser sempre espelhar a obra do autor. Sendo assim, seu dever principal é representar tanto quanto possível a maneira na qual as ideias do autor estão expressas, retendo-se possível, pelo sacrifício da expressão idiomática e elegância, todas as peculiaridades das imagens do autor e da língua também. Em relação a traduções do sânscrito, nada é mais fácil do que apresentar de maneira atrativa as ideias hindus, assim como fazê-las agradáveis para gosto inglês. Mas o esforço do presente tradutor tem sido dar nas páginas seguintes uma versão tão literal quanto possível da grande obra de Vyasa. Ao leitor puramente inglês, há muito nas páginas seguintes que soará ridículo. Aqueles não familiarizados com nenhuma língua exceto a sua são geralmente muito exclusivos em questões de gosto. Não tendo conhecimento de outros modelos além daqueles que encontram na sua própria língua, o padrão que eles formaram de pureza e critério em composição deve ser necessariamente estreito. O tradutor, no entanto, cumpriria mal seu dever se, pelo motivo de evitar o ridículo, ele sacrificasse a fidelidade ao original. Ele deve representar o autor como ele é e não como ele deveria ser para satisfazer o gosto estreito daqueles não familiarizados com ele. O Sr. Pickford, no prefácio da sua tradução inglesa do Mahabharata, defende habilmente uma aderência precisa ao original mesmo com o sacrifício do idioma e elegância, contra as pretensões do que tem sido chamado de tradução livre, o que significa vestir o autor em um traje estranho para contentar aqueles a quem ele é apresentado. No prefácio da sua tradução clássica do Niti Satakam de Bhartrihari Vairagya Satakam, o Sr. C. H. Tavney diz: eu sou consciente de que no presente empreendimento eu retive muito do colorido local. Por exemplo, as ideias de adoração aos pés de um deus ou de grandes homens, embora ocorra frequentemente na literatura indiana, sem dúvida causarão o riso dos homens ingleses não familiarizados com o sânscrito, especialmente se ocorrer de eles pertencerem àquela classe de leitores que deleitam sua atenção no incidental e permanecem cegos ao essencial. Mas certa medida de fidelidade ao original mesmo com risco de se fazer ridículo é melhor do que a desonestidade estudada que caracteriza tantas traduções de poetas orientais. Nós concordamos totalmente com o que está escrito acima, embora, deve ser observado, a censura enviada à classe indicada de tradutores é um tanto imerecida, não havendo nada como uma desonestidade estudada em seus esforços, que procedem somente de uma visão errada dos seus deveres, e como tais revelam apenas um erro da cabeça e não do coração. Há mais de 12 anos atrás, quando Babu Pratap Chandra Roy, com Babu Durga Charan Banerjee, foi ao meu retiro em Saigpore para me contratar para traduzir o Mahabharata para o inglês, eu fiquei assombrado com a grandeza do esquema. Meu primeiro questionamento a ele foi de onde viria o dinheiro, caso a minha competência para a tarefa.
Pratapa então desdobrou para mim os detalhes do seu plano, as esperanças que ele podia legitimamente nutrir de ajuda de diferentes partes. Ele estava cheio de entusiasmo. Ele me mostrou uma carta do Dr. Rost, o qual, ele disse, tinha lhe sugerido o empreendimento. Eu conhecia Babu Durgacharan há muitos anos e tinha a mais elevada opinião sobre a sua erudição e senso prático. Quando ele calorosamente tomou o lado de Pratapa para me convencer da viabilidade do esquema, eu escutei pacientemente. Os dois queriam completar todos os arranjos comigo no mesmo dia. Com isso eu não concordei. Eu tirei o tempo de uma semana para considerar. Eu consultei alguns dos meus amigos literários, o principal entre eles era o recentemente falecido Dr. Sambuse Mukherjee. O último, eu percebi, tinha sido visitado por Pratapa. O Dr. Mukherjee me falou de Pratapa como um homem de energia e perseverança indomáveis. O resultado da minha reunião com o Dr. Mukherjee foi que eu escrevi para Pratapa pedindo a ele para ir me ver novamente. Naquela segunda entrevista as estimativas foram esboçadas, e tudo o que dizia a respeito à minha parte no trabalho foi planejado. Meu amigo deixou comigo um exemplar da tradução que ele tinha recebido do professor Max Muller. Esse eu comecei a estudar, cuidadosamente comparando frase por frase com o original. Sobre o seu caráter literal não podia haver dúvida, mas ele não tinha fluência e, portanto, não poderia ser lido com prazer pelo leitor comum. A tradução tinha sido realizada 30 anos atrás por um jovem alemão amigo do grande sábio. Eu tive que retocar cada frase. Isso eu fiz sem prejudicar em absoluto a fidelidade ao original. A minha primeira cópia foi impressa e uma dúzia de folhas foi tirada. Essas foram submetidas ao julgamento de diversos escritores eminentes, europeus e nativos. Todos eles, eu fiquei contente em ver, aprovaram o exemplar, e então a tarefa de traduzir uma barata para o inglês havia começado a sério. Antes, no entanto, do primeiro fascículo ser distribuído, surgiu a questão se a autoria da tradução deveria ser reconhecida publicamente. Babu Pratapa Chandra Roy foi contra o anonimato. Eu fui a favor. As razões que eu apresentei eram principalmente fundadas sobre a impossibilidade de uma pessoa traduzir todo o trabalho gigantesco. Apesar da minha resolução de cumprir até a máxima extensão o dever que eu havia começado, eu podia não viver para terminá-lo. Levaria muitos anos antes que o fim pudesse ser alcançado. Outras circunstâncias além da morte poderiam surgir por consequência das quais a minha ligação com o trabalho poderia cessar. Não era desejável pôr em circulação fascículos sucessivos com os nomes de uma sucessão de tradutores aparecendo nas páginas de rosto. Essas e outras considerações convenceram meu amigo de que, afinal, o meu ponto de vista estava correto. Foi consequentemente resolvido omitir o nome do tradutor. Como um meio termo, no entanto, entre os dois pontos de vista, foi resolvido pôr em circulação o primeiro fascículo com dois prefácios, um com a assinatura do editor e o outro intitulado Prefácio do Tradutor. Isso, supunha-se, protegeria eficazmente contra concepções erradas de todo tipo. Nenhum leitor cuidadoso então confundiria o editor com o autor. Embora esse plano tivesse sido adotado, ainda antes que um quarto da tarefa tivesse sido concluída, um influente jornal indiano caiu sobre o pobre Pratapa Chandra Roy e acusou-o abertamente de ser um partícipe de uma grande impostura literária, de posar perante o mundo como o tradutor do trabalho de Vyasa quando, realmente, ele era apenas o editor. A acusação veio sobre meu amigo como uma surpresa, especialmente porque ele nunca fez segredo da autoria em sua correspondência com estudiosos orientais de todas as partes do mundo. Ele escreveu prontamente ao jornal em questionamento, explicando as razões que havia para o anonimato, e apontando os dois prefácios com os quais o primeiro fascículo tinha sido dado ao mundo. O redator logo admitiu seu erro e se desculpou satisfatoriamente. Agora que a tradução foi terminada, não há mais nenhuma razão para reter o nome do tradutor. A tradução inteira é praticamente o trabalho de uma mão. Em partes do Adi e do Sabha-Parvas eu fui ajudado por Babu Sharsharam Mukherjee. Cerca de 4 partes do Sabha-Parva foram feitas pelo professor Krishna Kamal Bhattacharya, e cerca da metade de um fascículo durante a minha doença foi feita por outra mão.
Eu devo declarar, no entanto, que antes de passar para a impressora a cópia recebida desses cavalheiros, eu comparei cuidadosamente cada frase com o original, fazendo as alterações que eram necessárias para manter uma uniformidade de estilo com o resto do trabalho. Eu devo aqui observar que ao traduzir uma barata para o inglês, eu derivei muito pouca ajuda das 3 versões em bengali que supostamente foram realizadas com cuidado. Cada uma delas está cheia de inexatidões e gafés de todos os tipos. No Sant em particular, o qual é de longe o mais difícil dos 18 parvas, foi feita uma confusão pelos sábios que o traduziram. Centenas de gafes ridículas podem ser apontadas nas seções Rajadharma e Mokshadharma. Algo disso eu indiquei em notas aos pés das páginas. Eu não posso clamar por infalibilidade. Há versos no Mahabharata que são extremamente difíceis de traduzir. Eu derivei muita ajuda do grande comentador Nilakanta. Eu sei que a autoridade de Nilakanta não é incapaz de ser desafiada. Mas quando é lembrado que as interpretações dadas por Nilakanta vieram a ele de preceptores dos tempos antigos, deve-se pensar 2 vezes antes de rejeitar Nilakanta como guia. Sobre as versões que adotei, eu devo dizer que quanto à primeira metade do trabalho eu geralmente aderi aos textos bengalis. Quanto à última metade, a edição impressa de Bombaim. Às vezes seções individuais, como se acham nas edições de Bengala, diferem amplamente, em relação à ordem dos versos, das correspondentes na edição de Bombaim. Nesses casos eu aderi aos textos bengalis, convencido de que a sequência das ideias está mais bem preservada nas edições de Bengala do que nas de Bombaim. Eu devo expressar as minhas dívidas específicas para Kohan Pandit Natarkaratna, o autor de Vasudeva Vijayam e outros poemas, Pandit Shyama Sharankaviratna, o doutor redator de Kavya Prakasha com o comentário do professor Mahesh Chandra Nayaratna, e Babu Agorinath Banerjee, o gerente da Bharata Karyalaya. Todos esses estudiosos foram meus árbitros em todos os pontos de dificuldade. A sólida erudição de Pandit Ranath é conhecida por aqueles que entram em contato com ele. Eu nunca apresentei a ele uma dificuldade que ele não pôde aclarar. Infelizmente ele não estava sempre por perto para consultar. Pandit Shyama Sharankaviratna, durante a minha residência em Seigpore, me ajudou a examinar as seções Mokshadharma do Sant Parva. Despretensioso ao extremo, Kaviratna é realmente o exemplo de um Brahman erudito da Índia antiga. Babu Agorinath Banerjee também, de tempos em tempos, me prestou ajuda valiosa em aclarar minhas dificuldades. Gigantesco como o trabalho é, teria sido extremamente difícil continuá-lo se eu não tivesse sido encorajado pelo Sr. Stuart Bailey, Sr. Auckland Colvin, Sr. Alfred Croft, e entre os eruditos orientais pelo falecido Dr. Reinhold Rost, e Monsenhor Abbart de Paris. Todos esses homens eminentes sabiam desde o início que a tradução estava procedendo da minha caneta. Apesar do entusiasmo com o qual meu pai e amigo, Pratapa Chandra Roy, sempre se esforçou para me encher, eu estou certo de que as minhas energias teriam esmorecido e a paciência se esgotado sem as palavras animadoras que eu sempre recebi desses patrocinadores e amigos da iniciativa. Finalmente eu devo mencionar meu chefe literário e amigo, o Dr. Sambhu C. Mukherjee. O gentil interesse que ele tomou em meus trabalhos, as repetidas exortações que ele me dirigiu inculcando paciência, o cuidado com o qual ele lia cada fascículo assim que era publicado, notando todas aquelas passagens que lançavam luz sobre tópicos de interesse antigo, e as palavras de elogio que ele proferia quando alguma expressão particularmente feliz encontrava seus olhos, serviram para me estimular mais do que qualquer outra coisa a continuar com uma tarefa que às vezes me pareceu interminável. Kisari Mohan Ganguly, Calcutá.